Sabe, o que acontece quando uma comunidade, qualquer comunidade, enfrenta sua primeira grande crise? Será que ela desmorona ou será que ela sai mais forte? É isso que a gente vai ver agora, mergulhando num momento assim decisivo da igreja primitiva lá no capítulo 4 de Atos. A gente vai tentar descobrir quais são as características de uma comunidade que não só aguenta a pressão, mas que na verdade cresce por causa dela. Então, vamos imaginar o cenário. A igreja primitiva está crescendo, sabe? Ganhando muita popularidade depois de uma cura que deixou todo mundo de boca aberta. Só que toda essa atenção acaba atraindo o tipo errado de interesse. De repente, Pedro e João são presos, e aí a comunidade inteira se depara com seu primeiro grande teste de fogo. Uma oposição. E não era qualquer oposição. Era algo organizado, poderoso, que ameaçava simplesmente parar tudo. E é aqui que o conflito fica claro. A ordem veio do Sinédrio, que era tipo a maior autoridade religiosa da época. E não foi um pedido, não, foi uma proibição total. O recado era bem direto: parem de falar sobre Jesus. O objetivo deles? Silenciar a mensagem. Ou seja, a missão principal da igreja estava sob um ataque frontal. Bom, e a maneira como a igreja reagiu a essa baita ameaça nos dá um modelo muito poderoso. A gente vai analisar, então, três características principais que definem essa resposta. Primeiro, a perseverança diante da pressão. Depois, o poder da oração em conjunto. E, por fim, o testemunho ousado que foi o resultado de tudo isso. Ok, então a primeira marca de uma comunidade cheia do Espírito é essa: resiliência. Pensa bem, diante de uma ameaça que tinha tudo para calar a boca deles, a resposta não foi medo, não foi recuar. Pelo contrário, foi uma firmeza, assim, inabalável. E essa perseverança não era só uma atitude, sabe? Tinha uma base. A gente pode dizer que ela se apoiava em três pilares. O primeiro, eles estavam dispostos a sofrer pela causa. Segundo, eles se recusavam totalmente a negociar seus valores mais importantes. E terceiro, e talvez o mais forte, a convicção deles era profunda, baseada não em teoria, mas em fatos que eles viram com os próprios olhos. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente aquele segundo pilar que a gente falou. Pedro e João não ficam ali tentando entrar num debate político, numa negociação, não. Eles simplesmente deixam claro para quem eles respondem. Para eles, a fidelidade a Deus estava muito, mas muito acima de qualquer autoridade aqui na Terra. Os valores deles, simplesmente inegociáveis. Isso nos leva a uma pergunta, né? O que era o motor por trás de toda essa perseverança? Bom, assim que Pedro e João são soltos, o que eles fazem? Eles não vão organizar um protesto, não vão traçar uma estratégia de defesa, nada disso. Eles vão direto para a comunidade deles. E a primeiríssima coisa que eles fazem juntos é orar. A resposta imediata à perseguição foi buscar a Deus. E o jeito que eles oraram, isso é muito importante. O texto original usa uma palavra grega bem específica, homotimadon. E o que isso quer dizer? Quer dizer muito mais do que só estar todo mundo no mesmo lugar, na mesma sala. Significa agir com um só coração, uma só mente, sabe? Em total harmonia. Era uma unidade profunda, poderosa, que dava força para a oração deles. Agora, o conteúdo dessa oração é surpreendente. Sério. Eles não pediram por segurança, não pediram para a perseguição acabar. Eles olharam de frente para as ameaças e pediram a Deus por mais ousadia para continuar. O foco deles não era se proteger, se preservar. O foco era o avanço da missão. Isso é impressionante, né? Mas de onde vinha tanta confiança? Simples. A oração deles estava totalmente firmada nas Escrituras. Quando eles citam o Salmo 2, eles estão mostrando que não viam aquela crise como um acaso, um acidente. Para eles, aquilo fazia parte de um plano maior, do plano de Deus. A confiança, então, não vinha das circunstâncias ao redor, mas sim da palavra de Deus. Beleza. E tudo isso nos leva ao resultado. O que acontece, afinal, quando uma oração assim, tão unida, tão fundamentada, é feita? Adianta uma coisa: a resposta de Deus não foi nem um pouco sutil. Então, vamos juntar as peças. Temos uma comunidade perseverante, unida numa oração de poder. E aí, qual foi o resultado de tudo isso? O texto bíblico nos dá uma resposta, e ela é bem dramática. A resposta foi: pá! Imediata e inconfundível, tanto no físico quanto no espiritual. O lugar onde eles estavam tremeu, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de novo. E o que eles receberam? Exatamente o que tinham pedido: ousadia para anunciar a palavra de Deus. A oração por poder
gerou uma manifestação de poder. Simples assim. E essa palavra ousadia é a chave de tudo aqui. É a mesma coragem que Pedro e João já tinham mostrado sozinhos lá na frente do Sinédrio. Só que agora, essa mesma coragem é derramada sobre a comunidade inteira. Ousadia não é ausência de medo, tá? É um poder que o Espírito dá para falar a verdade mesmo com medo. Então, no fim das contas, o que a gente pode tirar desse evento histórico todo, que modelo ele nos deixa de uma comunidade cheia do Espírito? Bom, aqui está um modelo bem claro, em 3 partes. Primeiro, tudo começa com uma perseverança que não cede, que não abre mão. Isso leva, naturalmente, a uma oração poderosa, que não busca conforto, mas sim ousadia para cumprir a missão. E qual o resultado inevitável disso? Um testemunho corajoso, um testemunho capacitado diretamente pelo Espírito Santo. E aqui está talvez a lição mais importante de todas. Ser cheio do Espírito não é um escudo contra problemas, é, na verdade, o combustível para enfrentar os problemas. O poder não veio para remover a oposição, mas para capacitar a igreja a cumprir sua missão, apesar da oposição. Essa é uma diferença crucial. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar hoje. E se os maiores desafios que a gente enfrenta não forem só obstáculos? E se eles forem, na verdade, catalisadores? O modelo da igreja primitiva mostra uma coisa muito clara. Para uma comunidade cheia do Espírito, a pressão não destrói, ela cria poder.